So, continue. Então, 4:30, né? A 1h30. E aqui, quando passou, então, aliás, quando falta 15 para 1 hora, que a gente fala, né? 15 para as 2, 15 para as 3, é o 1:45. Então, nesse caso aqui, teacher, simple. Assim, você tem que observar que aqui o ponteiro não vai estar bem em cima, né, do número indicado, porque ainda não deu a hora, ainda faltam 15 para as 7. Então, ele vai estar assim, quase, para Jéssica, quase apontado para o 7, mas ainda não vai ser aquele 7 bem, porque ainda faltam 15. Então, 6:45, ou seja, falta 15 para as 7. Então, vamos aqui. 6:45. Jéssica, então a diferença é que 1/4 passaram-se 1/4, né? 1/4, falta 1/4 para, esse 2 é para 7, tá? E isso aconteceria em qualquer, um ponteiro pequeno apontado para qualquer outro. Poderia ser 1/4-3, 1/4-4, 1/4-7, 1/4-1, certo? Então, essas são, você sabendo isso daqui, students, você sabe dizer as horas, tá? Porque essas são as principais e as mais usadas, tá bom? Agora, tiramos aí os nossos ponteiros desses lugares específicos, tá? Que é essa cruzinha seria, né? Esses específicos que a gente colocou aqui, eles. E vamos dizer que os nossos ponteiros vão para outros lugares que não incluem esses lugares aí, qualquer outro número. Então, quando ele estiver em outro número, você pode falar um número da forma que você lê o número, certo? Por extenso, normal. Exemplo, eu vou colocar aqui o big hand bem aqui no 2 e vou colocar aqui o pequeno no 5. So, guys, what time is it? Em português, vocês diriam, Jéssica, é 5:10, né? Em inglês, 5:10. It's 5:10. It's 5:10. São 5:10, tá? Então, aqui um pouquinho mais separado. It's 5:10. Tá? Pode vir assim, ó, separado por um tracinho, mas geralmente não se usa tanto. 5:10, 5:10. Se tiver, tá em outro canto. Vou botar ele bem aqui, o grande, o big hand no 10 e o pequeno no 4. Então vocês iriam dizer, teacher, é 4:45, não é? Vocês iriam dizer dessa forma. Perdão, 45 não, 50. Então, como é que eu diria isso, Jéssica? Você fala um número por extenso. It's 4:50, que é 50 em inglês. 50. It's 4:50. It's 4:50. Tá bom? Então, simple like that, students. Mas esses aqui são os mais importantes, tá? Porque são muito utilizados, tá? Por todo mundo que fala as horas em minutos. Ok? Então, acho que isso daqui foi bem aí dito as dicas, foi bem explicadinho pra vocês. Agora vamos para os nossos exercises, tá? A teacher vai aqui apagar o board e volto para explicar os exercises. Students, só uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Quem não copiou que eu anotei tudo aqui no board, é pra copiar, tá? No seu caderno, que eu vou querer ver junto com a correção. Porque é de extrema importância você copiar aquilo dali, porque não está no book, tá certo? No book está de uma forma diferente e menos explicado, tá? Então, se você não anotar, você vai ter mais dúvidas aí. Então, vamos aqui. Na letter B, we have the vocabulary. Listen to the conversation again and fill in the blanks vocabulary words or phrases, tá? A teacher vai pedir, então, para vocês ouvirem novamente o track 47 para que vocês possam responder, tá? Vocês não vão ter como preencher sem olhar novamente lá o track, porque é sobre o diálogo aqui, tá certo?
Então, o vocabulary nada mais é do que dizer as horas. Aí tem exemplos de horas, inclusive, que eu coloquei aqui, tá? As expressões, então vamos lá repetir. Repeat. 3:15. 3:15. Então, aí o 15, né, ó. Past, quarter past 3. Próximo, 3:30, né? 3:30. 3:30, também da forma que eu coloquei, mas eu poderia dizer 3:30, como tem no diálogo, tá? Que é 3:30. 3:30, it's 3:30, or it's 3:30. Próximo, 4:45. 4:45, que é aqui quando tá no 45, tá? 4:45, ou seja, falta um quarto para tal hora. E o outro, 7 o'clock, quando a hora está em ponto, como eu expliquei para vocês, é o'clock. 7 o'clock, 3 o'clock, 1 o'clock, ok? Mas uma dica aqui, daqui a pouco eu vou copiar no board, como dizer meio-dia e meia-noite de uma forma diferente. Meio-dia, it's midday, midday. Meia-noite, it's midnight, midnight. Midday, midnight. Continuando, então você vai preencher aí de acordo com o diálogo, e depois tem brief note, mais uma brief note, that's very important. Times before noon and in AM, times after noon and in PM. Aquelas abreviações que a gente costuma ver nas horas. Então, até o meio-dia, ou seja, before, certo? Before noon, né, que não sei nem explicar isso em português, só sei em inglês, I'm sorry, students. É porque até o meio-dia, eles têm lá que é o AM, que é after morning, né, que ou seja, pela manhã. Então, até o meio-dia você vai usar a abreviação AM. Então, você diz a hora e você pode, na hora de escrever, aliás, AM, tá certo? Então, for example, it's 7 AM. It's 7 o'clock AM. Então, são 7 da manhã. Porque se você falar só 7 o'clock, pode ser 7 o'clock de manhã, pode ser 7 o'clock à noite. Se for à noite, Jéssica, 7 o'clock PM, ok? Que é past noon. Então, aí explica direitinho essa questão da abreviação. Inclusive, vocês podem até ver que nas horas aqui do relógio, todas elas têm PM ou AM, tá? See in your word, fill in the blanks, then practice saying the time by discussing the questions with the partner. Temos aí a question number 1, que é what time is it now? What time is it now? Tá perguntando pra você, what time is it now? Que horas são nesse exato momento que você tá vendo essa aula? Você vai anotar aí, ó, tá? When you finish class. Você vai, aliás, na frente da question 1, você vai só escrever a hora por extenso, tá? In English. Aí na 2 tem um espacinho when you finish class. Tá faltando a expressãozinha what time, ok? What time when you finish class, ok, students? E depois tem aí it's, it. Ah, gente, na frente já tem um tracinho pra você responder. Já tem até o it's. Você só completa com as horas, ok? Então, what time is it when you finish class? É a number 2 e você bota aí it's, qual é o horário que você termina a sua aula de inglês, no caso, né? É 8:30, que é 8:30 da noite, que é PM, né? Que é o horário que a gente acaba a nossa aula do curso. Então, vamos para page 65. Aí já vem um outro vocabulary, tá? E temos grammar, que é a parte gramatical, onde a gente vai estar aprendendo a expressão what time, que é aquela que eu coloquei lá, what time is it? Mas eu não vou usar essa expressão só para perguntar a hora do relógio, né, do clock. Eu não vou só dizer what time is it? Não, isso você pode usar em vários contextos. Por exemplo, se eu quisesse perguntar para vocês, students, what time is your English lesson? What time do you wake up? Que horas você acorda? What time do you have lunch? Que horas é o seu almoço? Então, eu posso utilizar esse what time para perguntar qualquer coisa que você faz durante o seu dia. E é justamente isso que nós vamos ver agora nessa page 65. Já coloquei como exemplo aqui, ó.
Anote aí no seu notebook. What time do you wake up? Repeat. What time do you wake up? What time do you wake up? Que horas você acorda? A expressão wake up, acordar, tá certo? Então, como a gente vai falar sobre o que a gente faz durante o dia, estudos, tá? É importante aprender essas expressões, que são ações que a gente pratica no dia a dia, certo? Então, what time do you wake up? Então, sempre vai vir seguida da expressão, ó, what time. Aqui, como eu vou perguntar pra você, do you, tá certo? Se fosse perguntar pra ela, teacher, eu já não posso usar o do you, eu tenho que usar o does, porque ela é terceira pessoa. Does she? Então, se eu fosse perguntar que horas ela acorda, como seria então a minha question? What time does, o do passa a ser does, porque é she, e repete wake up. Ficou bem, né, teacher? Pronto. What time does she wake up? Tá? Se fosse ele, what time does he wake up? Se fosse eles, plural, what time do they wake up? Aí volta para ser do novamente, porque não é mais terceira pessoa. Ok? Então, vai variar aqui para quem você vai estar perguntando, tá? Se é do ou se é does. Sempre porque estamos falando de rotina, simple present, ok? Então, vamos aqui para as opções que temos nessa tabelinha. What time questions and their answers. Então, como utilizar essas perguntas e respondê-las. De um lado temos what time is it? Foi a primeira que a gente viu. Depois tem what time does your class finish? What time does your class finish? Que horas a sua aula acaba? Então, observem que como é terceira pessoa, a aula é it, não é? Então, does it, ok? Então, what time does your class finish? What time do you start class? What time do you start class? Que horas você inicia sua aula? What time do you want to meet? What time do you want to meet? Que horas que você quer se encontrar? Que a gente pode se encontrar? Meet é o verbo encontrar, reunir, tá certo? Com outras pessoas no caso. Então, let's repeat one more time. What time is it? What time does your class finish? What time does your class finish? What time do you start class? What time do you start class? What time do you want to meet? What time do you want to meet? Ok? Então, como responder agora isso daí, Jéssica? Vamos lá. What time is it? Foi it. Quero ver quem vai acertar. 6:15. Quarter past 6. Quarter past 6. A próxima. What time does your class finish? It finish. Ó, it porque a aula é terceira pessoa. It, né? Uma coisa. Então, não é uma pessoa, então é it. It finishes at 1:30. 1:30. Então, ela acaba, né, 1:30. What time do you start class? I start at 8:45. I started at 8:45. Então, eu inicio, né, faltando 15 para as 9. E what time do you want to meet? Let's meet at 6:15. Let's meet at 6:15. A gente vai se encontrar, certo? Às 6:15, tá certo? Esse after é a mesma coisa que past, tá certo? Que é depois. Então, mas você vai ouvir mais o past do que esse after que tá aí, tá certo? Outra brief note aí ao lado. You can also say times using only numbers. For example, aí tem um exemplo de 15, do jeito que eu expliquei pra vocês. Ao invés de eu utilizar essas que a teacher deixou aqui, half past, quarter to, você pode apenas usar números sem essas expressões quarter past, half past. Eu posso dizer a hora por extenso. Exemplo aqui que ele dá, ó, 6:15, 6:15. 6:15, que é 6:15. Então, eu posso, Jéssica, então se eu não quiser falar as horas do jeito que você
ensinou, posso falar só dizendo os números normal por extenso? Você pode. Só que você não vai ouvir as pessoas falando dessa forma, tá certo? Você vai ouvir mais aquela outra forma. Mas você pode, não tá errado. Muito pelo contrário, está correto também, tá certo? E pra mim, students, eu acho que é mais fácil você aprender aquelas outras, tá? Do que você... às vezes é difícil para algumas pessoas pronunciar os números, né? Ou lembrar. Então, é importante que você aprenda os dois jeitos, na verdade, ok? Mas aí o jeito que for melhor para você aprender, você treina mais, tá ok? Continuando então, grammar practice. Put the words in order to complete the question, answer pairs, then listen and check. Pede aí que você reorganize essas palavras que estão, né, embaralhadas, para você completar as questões ou respostas, tá? Pede que seja que você faça em pares, mas você não vai fazer em par com ninguém, você vai fazer alone, just you and God and me. Então vamos aí, number 1 já tá ok. What time do you wake up? Essa frase, ó. Que horas você acorda? What time do you wake up? Aí na frente da number 1 tem a letter A, tem a resposta que essa pessoa deu e tá misturada. Você tem que organizar e responder no tracinho ela corretamente. Jéssica, qual seria uma forma correta então para a resposta? Você só deu a pergunta, né? Como é que eu respondo? Se alguém me pergunta, Jéssica, what time do you wake up? Eu respondo, I wake up, eu acordo, I wake up, eu acordo, I wake up, a minha preposição de hora, at, tá? Sempre at. I wake up at 6 o'clock. Tá? Então, eu acordo às 6 horas em ponto. Yes, this is true. I wake up at 6 o'clock. Então, você vai organizar e ver como é que vai ficar essas aí. Lembrando que pode variar, tá certo? Pode ter o nome de uma pessoa, então já vai ficar diferente. Pode ser, então, se fosse o nome de uma pessoa, Jessica wake up at, mas sempre nessa ordem aí. A teacher colocou aqui, tá bom? 2. Aqui no caso é a question que tá embaralhada e a resposta tá ok. A resposta é It starts at 11 a.m. Certo? It starts at 11 a.m. Então, ela começa às 11h30 da manhã. Como é que vai ficar essa frase aí que é a question? Tem exemplo dela lá em cima na caixinha, tá? 3. Também aqui no caso é a pergunta que tá misturada, certo? A resposta é I usually eat at noon. I usually eat at noon. Jéssica, o que é usually? Usually significa geralmente. Vai vir depois do sujeito, sempre, tá bom? Então, I usually, eu geralmente eat, como, certo? At noon. At noon. Então, aí esse usually, ele indica frequência, tá certo? Aí, no caso, tá perguntando que horas que você almoça, tá bom? Então, já dá pra você... Gente, também outra dica, sempre tenho em mente que essas perguntas vão começar com what time, tá? Então, já é meio caminho andado, what time, certo? É depois que vai vir o do ou does, o sujeito e a ação que ele pratica. E a última, a questão já tá feitazinha, é a resposta que tá toda misturada. Então, what time do you finish for the day? What time do you finish for the day? Então, que horas que você finaliza o seu dia, que você encerra, né? Que você vai descansar, no caso. E aí tem a resposta, tá certo? Também, novamente, tem a usually. Então, vai começar com a usually, ok? E F. Use the language talking about when things happen. Aqui temos um pequeno vocabulário, mas bem interessante. Então, discuss the pictures below using given words in English language you know. Como você não tem ninguém para praticar, eu vou pedir para você fazer uma coisa diferente, tá? Primeiro, vamos praticar essas palavras que estão aí. Repeat, students. Sunrise. Sunrise, que é o nascer do sol. Sunrise. Wake up. Wake up, acordar.
Shower. Shower, que também você vai ouvir muito take a shower, tomar banho, tá? Take a shower. Sunset. Sunset. Sunrise é o nascer, sunset é o pôr do sol. Sunset. Dinner. Dinner, jantar. Dinner. Então, students, what time do you have dinner? What time do you have dinner? Que horas você janta? Club party. Temos aí club or party, né? Festa, clube. Geralmente aí tá falando mais sobre quando você sai. So, what time do you hang out with friends? What time do you go to parties? Certo? What time do you go to club? Que horas que você vai to party, to clubs, to hang out with friends, ok? Que horas que você sai com seus friends. Então, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem aqui na F? Vocês vão pegar cada uma dessas palavras e vão fazer uma pergunta e dar a resposta sobre vocês. Qual é a pergunta que vai ser, Jéssica? What time, ok? No caso aí do sunrise e o sunset só tá falando sobre o pôr do sol ou o nascer, você vai colocar que horas que o sol nasce, que horas que o sol se põe, tá? What times is the sunrise, what time is the sunset, ok? E as outras você vai fazer sobre você, que horas você wake up, what time do you have shower, take shower, what time do you have dinner, what time do you go to club, go to party. Ok, students? Eu sei que essa aula ficou um pouco longa, mas é porque a gente tem que explicar tudo, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido, anotem tudo, pratiquem essas frases aqui, ó, que elas vão estar durante toda a unidade. That's okay? So guys, see you next class. Have a great day. Have a great time at this lesson of English. Bye bye.